Olá, meus jovens, tudo bom com vocês? Bom, nós já estamos quase terminando todos os assuntos sobre derivadas que dá para fazer nesse nosso novo estilo de curso, né, com atividades não presenciais. Então, hoje neste vídeo aqui a gente vai falar sobre a segunda derivada, tá? Então, vamos dar uma olhada na segunda derivada, o que é esse procedimento, como que faz, né, primeiro. Depois a gente vai analisar o que essa segunda derivada significa, que aí a gente vai fazer uma pequena análise, né, do que é a concavidade. E aí esse aqui, que é o teste da segunda derivada, fica para outro vídeo, tá bom? A gente não vai fazer esse aqui nesse vídeo agora não, a gente vai fazer só esses dois primeiros, que é a segunda derivada e a concavidade. Então vamos lá, né? Segunda derivada, está escrito aqui, né? É a derivada da derivada, certo? Simbolicamente aqui, né? Nos nossos termos a gente tem que a derivada da derivada, que é, né? A derivada da derivada, que é o f duas linhas, certo? Então, como ainda é um limite, né? Se a gente fosse olhar em termos de limite, ia ser o que? Limite, vou botar assim, para quando h vai para zero, e aí ao invés de usar o f, você ia usar o f', né? f' de x mais h menos f' de x sobre h. Isso daqui vai ser o que a gente chama de segunda derivada, né? Quando esse troço existe, né? Sempre tem que lembrar que isso aqui é um limite. Então, você só vai ter a segunda derivada quando esse limite existir, né? Beleza? Então, é fácil. Basta você pegar a equação da primeira derivada e derivar, né? Agora a gente faz uma análise em termos do que isso significa, né? Se a derivada, ela fala como que a função está variando, a segunda derivada, ela diz como a primeira derivada está variando, né? O que isso significa? Por exemplo, se você tem uma partícula aqui, né? Que as posições são dadas por S, e esse S depende do tempo. Quando a gente deriva, né, o espaço, quando a gente tem esse deslocamento e deriva, a gente tem a velocidade. E a velocidade é o que? A variação de espaço com relação ao tempo, né? E aí, se a gente deriva a velocidade, a gente tem como a velocidade está variando, que é o que a gente chama de aceleração, né? Quando você está lá dirigindo o carro, você está dentro do ônibus, né? Que o motorista dá aquela arrancada de uma vez, o que ele está mudando? Ele está mudando tanto a posição quanto a velocidade, né? E aí, esta mudança de velocidade é o que a gente sente, né? Com o ônibus arrancando, a gente sente essa mudança de velocidade e é o que a gente chama de aceleração, né? É diferente de quando o ônibus já está numa rodovia a 80 km por hora, em que o motorista só mantém a velocidade, né? Ele tenta manter a velocidade constante lá no máximo, né, para chegar mais rápido. E aí você não sente essa mudança de velocidade, você não sente a aceleração, certo? Então, a segunda derivada, ela indica como a primeira varia, né? Por exemplo, outro exemplo aqui, né? Suponha que você tem dois objetos e as posições são dadas desta forma aqui. O S1 é 3 mais 2t e o S2 é 3 mais 2t mais t quadrado, certo? Qual dos objetos ultrapassa a altura S igual a 15 primeiro, né? Então aí você poderia fazer uma análise assim de botar estes gráficos no GeoGebra e ver, né? Qual que chega no S primeiro? Sim, também dá. Mas aqui, como eu não estou compartilhando a janela do GeoGebra, então eu vou fazer aqui no braço, certo? Então eu vou olhar aqui, ó. Aqui S1 é 3t, ou 3 mais 2t. Então temos que S1, 3 mais 2t. Então a velocidade, né, que seria a derivada disso daqui, ia ser 2, né? Isso aqui com relação ao tempo, né? E se você calcula
a derivada desta velocidade, você tem que essa derivada é zero. O que isso significa, né? Significa que esse movimento, se a gente fosse olhar daquelas classificações que a gente tem de física, esse é um movimento uniforme, né? Porque a velocidade não muda, é sempre constante igual a 2. E se você olhar uma reta, se você olhar o gráfico disso com relação ao tempo, você vai ter uma reta, né? Se a gente pegar agora S2 de t, a gente tem que é 3 mais 2t mais, eu acho que era 2t ao quadrado. Deixa eu ver se eu me lembro mesmo. É isso aí mesmo. Olha aí. Então, a velocidade aqui, quando você deriva com relação ao tempo, ó, esse aqui dá 0, esse aqui dá 2 mais 4t, né? E aí, se você olhar a derivada aqui, ó, dessa velocidade 2, que seria como essa velocidade 2 muda, vai dar igual a 4, certo? E aí o que isso indica? Indica que a velocidade, olha, ela está com uma derivada positiva. Lembra como é que a gente fazia a análise do f, né? Quando a gente tinha lá, vou botar aqui esse f em uma outra cor. A gente tinha lá f de x, aí a gente calculava f' de x. E a gente botava assim, né? f' de x, se é positivo, né? A f está crescendo, né? Se o f' era negativo, a gente dizia que a f está... Peraí, não, escrevi errado. Decresce, isso. Então, isso aqui era f decresce, aqui cresce e a f decresce, né? Então, olha só. Se a derivada é positiva, a f cresce. Se a derivada é negativa, a f decresce. Aqui a derivada é sempre zero, né? Então essa velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o movimento é uma reta, né? E aqui, ó, a derivada é positiva. Isso indica o quê, né? Se essa derivada é positiva, indica que a velocidade ela cresce, né? Comparando com isso daqui, ó. Então, se a velocidade cresce, o deslocamento ele cresce mais rápido ainda, né? Porque ele está crescendo. A velocidade aqui vai ser positiva. Se a gente pega o t positivo, né? Não bota o tempo negativo. Então, fazendo uma análise sem botar a equação assim de fato, a gente tem o quê? Esse daqui, ele tem uma segunda derivada positiva. Esse aqui não. Então, a velocidade aqui varia mais. Como é positivo, ela varia mais no sentido positivo, né? E se esse troço varia aqui positivo, então esse aqui vai aumentar mais do que esse outro, porque a derivada aqui é maior, né? Depois você bota no GeoGebra e faz essa conta aí para você ficar mais tranquilo, certo? E aí o que acontece? Esta segunda derivada, ela vai, né, digamos, ditar o movimento com relação ao sinal dela, certo? Se você tem um movimento dessa forma aqui, assim, ó, ele é uma função crescente, né? E aqui, ó, a segunda derivada é positiva. Se a gente tivesse aqui, se isso aqui fosse uma f, essa segunda derivada aqui é positiva, né? E aqui a f é crescente, tá bom? Aqui, ó, se você for olhar para cá, o que acontece? A função também é crescente, né? Então essa f aqui é crescente também. Qual é a diferença? Ela cresce menos do que a outra, né? Essa f aqui é crescente. Qual é a diferença? A diferença aqui é que a segunda derivada ela é negativa, certo? Isso numa análise gráfica. Então, olha só, a função é crescente. Aqui, ó, a derivada é crescente, né? Se eu for botar aqui como retas tangentes, ó, observa aqui o que as tangentes fazem, né? Elas vão aumentando o ângulo, né? Tá vendo? Opa! Então aqui as tangentes elas vão aumentando o ângulo. Aqui as tangentes elas vão diminuindo o ângulo, ó. Se você botar aqui, ó, tá vendo? Então, o que acontece? Aqui o ângulo vai diminuindo. Se eu botar para cá assim, ó,
Se eu for comparar o ângulo aqui, esse ângulo com o eixo horizontal, tá vendo que vai diminuindo? Então, se esse ângulo aqui ele vai diminuindo, significa que essa aqui tem que ser negativo, que é a taxa de variação da derivada. Mas aí a função continua aumentando, mas aumenta menos do que essa que tem, né, os ângulos aumentando de forma crescente. Ó. Aqui, toda hora que você vai passando, o ângulo vai só aumentando, né? Certo? Então, ó, se a função ela cresce e a segunda derivada é positiva, o crescimento é maior. Se a função é crescente, mas a segunda derivada é negativa, o crescimento é menor. Certo? Aí faz essa curvinha para baixo e aqui faz uma curva para cima. Isso para as funções que são crescentes, né? Vamos ver as funções que são decrescentes. Olha só. Aqui, ó, a função é decrescente, né? Então vou botar aqui f é decrescente, certo? Porque vai diminuindo. Só que quando ela vai diminuindo aqui, ela sendo decrescente, olha, essa diminuição não é tão grande para cá. E isso aqui, o que a gente tem? Que a derivada, a segunda derivada, né? Ela é positiva. Porque a função está diminuindo, mas essa diminuição vai diminuindo. O nível da diminuição, né, cara, o decréscimo dela é menor à medida que o x vai variando, né? Então, por quê? Olha só. Aqui a segunda derivada positiva vai fazendo o quê? O ângulo vai aumentando, né? O ângulo lá da reta tangente. Quer dizer, vai diminuindo, né? Calma. Comparado com se a função é decrescente, né? E você tem esse ângulo aqui, ó. Não, esse ângulo vai diminuindo mesmo. Eita ferro. Que era o ângulo de fora aqui, né? Ó. Se eu for medir esse ângulo aqui. Aí ele vai aumentando, tá aumentando, né? Porque a derivada aqui é positiva, ó, vai aumentando, isso, vai aumentando esse ângulo. É o ângulo de fora, né? Continua aumentando. Agora aqui, ó, a f ela é decrescente. Mas a segunda derivada também está nessa direção decrescente, né? Que é negativa. E aí, ó, quando a derivada é negativa, isso vai dizendo o quê? Que o ângulo vai diminuindo, né? Da tangente. Então, se você pegar a tangente aqui, ó, ela tá assim, e aí ela vai diminuindo, né? Certo? Se você pegar o ângulo aqui, ó, com a horizontal, eita ferro, que é um ângulo para fora, ele vai diminuindo, né? Então ela vai fazendo esse movimento para cá, certo? Então a segunda derivada negativa, ela faz a função vir para baixo. A segunda derivada positiva faz a função querer ir para cima, mas não dá conta, certo? Quando ela é decrescente. Então, para a gente fazer uma análise melhor, para não ter que ficar olhando toda hora, né, esses pontinhos, a gente define o que seria a concavidade do gráfico, baseado na segunda derivada. Vamos fazer o exemplo, né, lá do ensino médio. Olha só que maravilha. Faz de conta que você tem essa parábola aqui, ó, e aí qual é a relação entre a segunda derivada, né, e a teoria do nosso querido ensino médio? Então, olha só. Faz de conta que você tem aqui, né? A função primeiro. Você tem uma parábola aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, né? O que a gente tem? A primeira derivada vai ser 2ax mais b e o f duas linhas, que é a segunda derivada, vai só 2a, certo? O que você aprendeu no ensino médio há muito tempo atrás, né?
No ensino médio, você aprendeu o quê? Se o A é maior que zero, então era uma carinha assim, né? O gráfico fazia uma coisa assim. Se o A é menor que zero, então o gráfico era um troço assim. Certo? E olha só que engraçado, né? Isso tem toda a relação com a segunda derivada, né? Porque quando você está aqui com a segunda derivada, se esse A aqui ele é positivo, o que ele faz com a primeira derivada, né? Com as retas tangentes? Vai aumentando. E aí, se as tangentes vão aumentando, né? Vai fazendo um gráfico dessa forma, né? Então elas vão aumentando, né? Então elas vão fazer uma coisa nesse sentido. Então, se o A é positivo, né? Aí aqui, ó, o F' é crescente. E aí, se o F' é crescente, né? A derivada vai aumentando. Derivada aumentando, vai mudando o ângulo da tangente de forma positiva, né? E aí o gráfico faz essa coisa. Se a segunda derivada, né, é negativa, se esse A é negativo, o que a gente tem? Que esse F' é decrescente, né? É uma função decrescente. E aí, ele sendo decrescente, os valores dos ângulos vão diminuindo, né? E aí ela vai fazer esse troço assim, certo? Então, como que a gente vai relacionar a concavidade, né? A concavidade, ela vai dizer se o formato do gráfico, né? Quando a segunda derivada é positiva, se o formato a curva é para cima ou se a curva é para baixo. Por quê? A segunda derivada controla como que vai se dar essa variação, certo? Porque ela faz mudar justamente a tangente, né? Se você não tem uma segunda derivada diferente de zero, então você não tem uma mudança na reta tangente, olha só. Pensar assim, se f duas linhas de x é igual a zero para todo x, né? Então, o que acontece? O f' é constante, certo? E se o f' é constante, o que acontece? Aqui já tem um então, né? Se a função é constante, se a derivada é constante, né? Então o f de x tem que ser uma reta, né? Porque se a derivada é constante, vai ser uma constante, pensa aí, sei lá, 3. Então, que função que tem essa derivada igual a 3, né? É 3x mais outra constante. Aí 3x mais outra constante é uma linha reta, né? E isso se dá quando a gente olha lá para o gráfico. Eita, deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo aqui já. 18 minutos, vale minutos. Se você olhar para o gráfico lá, esse troço tem que ser uma linha reta, né? Essa f de x. Por quê? A derivada não pode variar, porque a segunda derivada é zero, né? Então, se a segunda derivada é zero, ela não pode mudar o ângulo, né, das tangentes. Não muda o ângulo das tangentes. Deixa eu anotar aqui. O ângulo das tangentes. Certo? Então, você tem uma linha reta. Aqui está, né, uma das definições que a gente tem aqui para essa concavidade. Então, se a segunda derivada é positiva, o ângulo das retas tangentes vai aumentando. E isso faz, deixa eu anotar aqui atrás, nesse outro. Se vai aumentando, ó, você tem um ponto aqui, aí ele vai aumentando. Aqui um pouquinho mais alto. Esse outro aqui um pouquinho mais alto. Esse outro aqui um pouquinho mais alto. E aí o desenho fica a concavidade para cima, né? Certo? No outro aqui, ó, se o ângulo se a segunda derivada é negativa, então o ângulo das retas tangentes vai diminuindo. Vamos pegar uma função que vai diminuindo. Então você tem aqui, né?
Aqui o próximo ponto está diminuindo essa tangente, o próximo ponto também, o próximo ponto também. Aí ela faz esse movimento aqui no gráfico, né? Então isso é o que a gente diz de concavidades, né? No primeiro caso a gente tem a concavidade para cima, que é o trocinho sorrindo, né? E no segundo a gente tem a concavidade para baixo, que é o trocinho triste, certo? Então aí fica fácil de você lembrar como que caracteriza o gráfico através da concavidade, beleza? Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, rapidão, deixa eu ver quanto tempo tem, 20 minutos. Poxa, vamos fazer só o último exemplo, para não ficar fora de tudo, né? Rapidão assim, ó. Faz de conta que f de x é x ao cubo, certo? Então a gente tem a primeira derivada, que é 3x ao quadrado, e a segunda derivada é 6x, certo? Então essa segunda derivada aqui, ó, você sabe que ela é 6 vezes x, então se o x é negativo, você vai ter que a segunda derivada é negativa, né? Então vou marcar aqui, ó, x igual a 0. E aí eu vou pegar aqui x igual a menos 1 e aqui x igual a 1. Por que eu peguei x igual a 0, né? Que é onde zera a segunda derivada. Tem nome para isso? Tem, a gente vai ver daqui a pouco, no outro vídeo, certo? Então, ó, na hora que você calcular aqui a segunda derivada em menos 1, vai dar menos 6. E a segunda derivada no 1 vai dar 6. O que isso daqui está dizendo? Está dizendo, ó, se a segunda derivada é negativa, você vai anotar que a concavidade é para baixo, né? Certo? E aqui, ó, a concavidade é para cima, certo? Então, ó, de um lado, vou botar assim, o gráfico aqui, de um lado ela vai para baixo, do outro lado ela vai para cima, certo? Aqui eu já botei que ela é sempre crescente, porque eu sei que a segunda derivada aqui é aumentando, né? Então o gráfico faria uma coisa mais ou menos assim. Esse daqui seria o gráfico de x ao cubo, certo? Concavidade para baixo aqui, né? E aqui a concavidade para cima. Mas lembra aqueles casos lá do começo. Pode ser a concavidade para baixo e a função crescente, pode ser a concavidade para baixo e a função decrescente. Mesma coisa, concavidade para cima com a função crescente, concavidade para cima com a função decrescente. Tá bom? Então, no próximo vídeo eu continuo falando sobre o teste da segunda derivada. Beleza? Pra não ficar muito grande, né? Então, um abraço, faz uma pausa. Tenta agora fazer o seguinte, pega um pedaço de papel e tenta escrever o que você lembra desse vídeo sem ter que voltar no vídeo, para ver se você conseguiu reter alguma coisa aí, tá bom? Um abraço, gente, até mais.